O nosso RJ Entrevista hoje é com a doutora Virgínia Pissarro, endocrinologista, que vai nos falar sobre obesidade. Doutora Virgínia, é um prazer ter a senhora aqui com a gente para falar sobre esse tema que atinge 60,3% da população brasileira. Não é isso? Mais ou menos isso, Roberta, em média é isso. Pode ser um pouco mais baixo, talvez, a estatística, mas é bastante elevada. Pois é, o que é que acontece que as pessoas se tornam obesas? Roberta, temos um problema muito sério hoje em dia, que na verdade é a nível mundial, que é o consumo muito elevado de ultraprocessados em geral. Então, a alimentação básica, na verdade, o cardápio familiar, já tornou-se muito calórico ao longo do tempo. E com os industrializados, nós tivemos um incremento de valor calórico muito importante e também o tipo de alimento, o fato de ser ultraprocessado, também colabora de uma forma mais importante para desencadear a obesidade. Então, isso é um fator muito determinante de fato. Então, que antigamente os lanches eram muito mais iogurtes, lanches caseiros, hoje em dia temos biscoitos, temos os famosos salgadinhos, temos na mesa propriamente muitos produtos industrializados. Isso realmente foi um fator que colaborou bastante. Nessa estatística aí de que 60% da população brasileira está com obesidade, 62% é uma população feminina e a senhora atende só mulheres, não é isso? Por que essa decisão de só atender mulheres e por que acontece mais essa incidência de obesidade em mulheres? Veja, na verdade eu me especializei em endocrinologia feminina, então por isso atendo o público feminino. E obesidade de fato é uma doença muito prevalente entre as mulheres, porque tem relação também com perfil hormonal, fases de vida em relação a esse perfil hormonal, com mais probabilidade, na verdade, de dificulta algumas situações e facilita o ganho de peso. Então, nós temos a relação entre hormônios e peso na mulher, é uma coisa que de fato existe. No homem é uma questão um pouco diferente. Então, é uma doença que é bastante prevalente também entre mulheres. E o que a mulher pode fazer para prevenir a obesidade? Na verdade, como todos nós, homens e mulheres, devemos ter uma alimentação bastante saudável, baseada principalmente nas raízes e tubérculos, nos vegetais, em proteínas que sejam de baixo valor calórico. Então, tudo isso traz uma alimentação equilibrada e que o valor calórico final não é tão elevado. E isso facilita a manutenção do peso. E destacar também a prática de exercícios. Isso é extremamente importante, não só para o peso, mas para a saúde como um todo. Então, o exercício ele entra como um fator que ajuda muito na manutenção do peso. Então, uma vez que você estabelece uma boa dieta, evita o ganho de peso e faz a prática de exercício, tem uma boa musculatura, uma boa famosa massa magra, a manutenção do peso se torna muito mais fácil. Agora, com relação ao exercício, essa questão de correr, é verdade que correr diminui o peso ou qualquer exercício serve? Veja, na verdade, hoje em dia a gente tem evidências de que o que de fato faz o consumo é a boa massa magra. Então, a gente não perde peso na hora que está fazendo exercício, na hora que está correndo. Então, o que acontece é uma massa magra bem construída vai fazer um consumo bastante elevado de quilocalorias, de energia. Então, uma boa massa magra é o que faz a boa manutenção do peso. Não necessariamente o exercício precisa ser uma corrida. Então, uma musculação bem feita, uma atividade física bem feita, com o tempo, uma boa construção de massa magra é o que é importante. Então, não necessariamente a pessoa precisa fazer um exercício aeróbico, tipo uma corrida ou caminhar, para perder peso. Porque existe muito essa coisa mítica, né? De que você tem que correr para emagrecer, você tem que andar muito para emagrecer, você tem que fazer o cardio para emagrecer. Isso, não existe isso. Isso já foi desmistificado, vamos dizer assim, nos estudos. E o que importa realmente é uma boa massa magra. Isso é o que é mais importante. Então, por exemplo, um exercício feito Pilates, ele também colabora para o emagrecimento? Sim, colabora para, na verdade, principalmente para a manutenção do peso perdido. Então,
a atividade física, ela entra na questão da perda de peso, mas ela não é tão determinante para a perda de peso em si. Mas para a manutenção é bastante importante. Então, o Pilates com uma boa resistência, trabalhando bem massa muscular, é bem interessante para ajudar nesse controle de peso, sim. Agora, eu queria falar sobre jejum intermitente. Eu sou de uma época em que se falava que a pessoa tem que comer de 3 em 3 horas. Isso caiu por terra e agora o melhor tipo de dieta é o jejum intermitente? É uma boa opção, não é exatamente pelo jejum em si, mas o que é que acontece? Se você já não come de manhã, não toma o café da manhã, então você naturalmente já está diminuindo o valor calórico total da sua dieta. Então, ao longo do dia, você vai ter um valor calórico menor, o que vai levar a um balanço negativo, que é o que vai gerar a perda de peso. Então, tem de existir esse balanço negativo. Então, se a paciente adapta bem ao jejum, na verdade, e consegue fazer sem se sentir mal, sem ter mal-estar de manhã, é uma opção, principalmente a curto e médio prazo. A ideia de atingir a intermitência, ou seja, fazer as horas prolongadas, para o corpo entrar num mecanismo de diminuir a fome, isso já é uma situação mais difícil. E a gente não recomenda isso para uso contínuo. Mas você, vamos dizer, pular o café da manhã, se você se sente bem e conseguir ir até o almoço tranquila e não compensar o valor calórico no almoço, é uma boa estratégia para perda de peso. Agora, por exemplo, se você não come o café da manhã, mas chega no almoço, você detona, resolve? Não, aí você compensou as calorias do café da manhã no almoço, então o seu balanço provavelmente não será negativo ao longo do dia. Então não vai existir perda de peso. Então como é que deveria ser feito? A pessoa tem que fazer o jejum intermitente de quantas horas? Veja, para atingir essa intermitência, entre 14 e 16 horas é o que geralmente acontece. Mas isso é para condições específicas. Então, pacientes obesos, que a gente precisa preparar para uma gastroplastia, a gente usa a intermitência como estratégia. Um curto período de tempo como forma de funcionar qualquer tipo de dieta. Então, a gente quer que o paciente tenha uma aderência e ele acredita que o jejum intermitente ele vai conseguir, a gente estimula isso por um período curto, mas não é uma conduta que a gente adota como rotina para perda de peso. Também não a necessidade de comer de 3 em 3 horas. Então, não existe exatamente essa determinação. O importante é ter as 3 refeições e um lanche que habitualmente é o lanche da tarde, porque é um intervalo mais longo. E aliado a isso, manter boa hidratação, que também sempre ajuda numa dieta, bastante. Mas o importante é ter as principais refeições com moderação, para justamente ter um valor baixo de calorias. E essa refeição, então, tem que ser regrada por um médico, endocrinologista. Deve ser com orientação do endocrinologista, sim, porque para que a gente estabeleça pelo menos um nível calórico que seja razoável. A gente não trabalha exatamente baseado em nível calórico, mas tem de existir uma média para a gente contar que vai existir esse balanço negativo. E podemos ter a ajuda de uma nutricionista para a elaboração de cardápio. Quando é que a gente considera uma pessoa obesa? Existem os parâmetros que são, hoje em dia, que são associados a exames de rastreamento de perfil de gordura no corpo. Então, é o que a gente considera hoje em dia bastante interessante, é a densitometria de corpo inteiro para calcular o índice de massa gorda. Então, isso é muito interessante. Mas o parâmetro a nível de rastreamento mesmo, para diagnóstico básico, ainda é o IMC, o índice de massa corpórea, que a gente usa altura e peso para fazer esse cálculo. Mas particularmente na prática de consultório, usamos bastante este exame que é o rastreamento, para a gente identificar a gordura corporal. Eu queria um exemplo assim, para a gente ter uma ideia. Tá. Nós usamos o critério de índice de massa corpórea, que é o peso dividido pelo quadrado da altura. Então, para ter uma noção, a média brasileira, uma paciente com 1,65 m, ela é obesa a partir de 82, 83 quilos, mais ou menos isso. Ela já é obesa. Quando ela chega a esse peso, ela tem que começar a dar o alerta. Na verdade, o alerta até antes, quando ela tem sobrepeso. Então, quando existe o sobrepeso, que é um índice de massa corpórea acima de 25, já é necessário um alerta.
E aí, de 25 até mais ou menos, até 29, é um paciente que tem um sobrepeso. A partir daí, é uma paciente obesa. O IMC, a partir de 30, é uma paciente em obesidade. Nesse caso, o que é que se faz? Hoje a gente tem essas canetinhas que se chama, né? O Ozempic aí, tão famoso. O Ozempic realmente funciona? Funciona. O Ozempic é a medicação para tratamento de obesidade. Então, são medicações que vão agir no metabolismo, de fato, de diversas formas, e também no controle da fome, trazendo uma boa perda de peso. Então, de fato, é o tratamento para obesidade. Agora, a gente vê muito por aí se falar dos efeitos colaterais do Ozempic. Tem até gente falando que o Ozempic causa cegueira. Procede isso? Roberta, não. Nós temos muitos estudos em relação ao Ozempic. Todos eles só trazem evidências de bons resultados e bons efeitos. Tivemos agora recentemente uma publicação mostrando que diminui, inclusive, incidência de alcoolismo em pacientes obesos, em média 40%. Então, é uma redução muito importante de alcoolismo nos tratamentos como um todo, e no paciente obeso, bastante importante esse dado. Então, todas as etapas de estudos do Ozempic só nos trazem evidências de bons efeitos. Até aqui, de fato, não temos restrições importantes, não temos efeitos adversos preocupantes. Agora, o Ozempic é um medicamento caro. É um Sim. medicamento realmente de difícil aquisição. Ainda não quebraram a patente do Ozempic aqui no Brasil e nem nos Estados Unidos. Quem não pode lidar com o Ozempic, como é que faz? Voltamos para o tratamento de obesidade de algum tempo atrás. Então, muito importância. Não que hoje em dia não tenha importância a dieta e atividade física, mas isso tem muito mais importância quando a gente não tem uma medicação associada, tem que estar muito presente em todo o dia da vida do paciente. Então, o rigor, vamos dizer assim, não a importância, mas o rigor em dieta, na verdade, trazendo o famoso balanço negativo. E aí ficamos com bastante dificuldade em tratar por questões metabólicas. Então, evitar a resistência metabólica vai ser uma situação mais difícil sem a medicação. Mas, de toda forma, podemos associar medidas comportamentais e tentar ter algum resultado, mesmo sem a medicação. Tem gente que fala sobre esses efeitos colaterais do Ozempic, voltando para o Ozempic, que é a constipação, que fica com dificuldade de ir ao toalete, etc. e tal, e também com esse enjoo que o Ozempic dá. Procede isso, doutora? Sim, sim. São efeitos colaterais da medicação, mas são administráveis. Então, o paciente poderá ter náusea no início do uso. Isso pode ser controlado com o uso de alguma medicação para mal-estar, alguma medicação para náusea, para vômito. E a constipação também pode ser ajudada com fibras, com dieta mais laxante e até com medicação especificamente. Então, tem que avaliar a paciente, ver qual é a situação. Muitas vezes a paciente já tinha constipação anteriormente. O Ozempic vai piorar, de fato. Mas são coisas que são administráveis na rotina. E com relação a essa história que o Ozempic deixa o corpo mais flácido, a pessoa perde a musculação, é verdade? Veja, todo tratamento de perda de peso, ele pode levar a uma perda de massa magra. Então, qualquer que seja a forma de emagrecimento, seja sem medicação, com o Ozempic, paciente de gastroplastia, então uma perda importante de peso vai trazer junto uma perda importante, uma perda razoável de massa magra, e de fato esse coxinho de gordura que era sustentação, ele não vai mais existir. Então, essa pele vai tornar-se mais flácida, o aspecto de flacidez vai aumentar. Mas não é uma característica da medicação em si. Isso é proveniente da perda de peso, decorrente da perda de peso. Entendi. E com relação à gastroplastia, quando hoje é indicado uma gastroplastia? Existe um pequeno percentual de pacientes que não é responsivo ao uso dessas medicações, como o Ozempic. Então, nem sempre a semaglutida, que é a droga do Ozempic, vai trazer sucesso ao tratamento. Então, um pequeno percentual de pacientes pode vir a precisar de uma gastroplastia. Além disso, existe a questão de que, em algumas situações de obesidade mórbida, talvez a indicação seja, de fato, a gastroplastia. Não só o uso não só o tratamento clínico. E como é que a gente explica
pacientes que fazem gastroplastia e depois de um certo tempo, eles voltam a engordar. A gente viu recentemente André Marques, que era apresentador da TV Globo, dizendo que vive numa constante luta para poder continuar magro, porque ele voltou, apesar de ele ter feito a gastroplastia, ele voltou a engordar. Isso é uma ótima pergunta, porque na verdade a gente imagina que fazendo a perda de peso a gente resolveu a questão da obesidade. Não é exatamente isso. A obesidade é uma doença crônica. Então, o paciente, ele emagrece, ele perde peso, ele controlou a obesidade. Então, sendo por gastroplastia, ele fez a perda de peso e fez o controle pós-cirurgia. Mas existem diversas respostas metabólicas que vão tentar fazer com que esse corpo ganhe peso novamente. E é por isso que é tão difícil tratar a obesidade. Então, o paciente perde peso, existem diversas respostas que aumentam a fome, diminuem a taxa metabólica basal, dificultando a manutenção do peso perdido. Então, esses mecanismos começam a aparecer, tornar-se mais preponderantes e o paciente volta a ganhar peso. Então, é uma eterna luta. É uma eterna luta, classificada como doença crônica. É por isso que é tão difícil manter peso. Então, voltando para o Ozempic, se o paciente parar de tomar o Ozempic, ele não pode tomar indiscriminadamente para o resto da vida, pode? Ele deve. Então, o paciente que tem obesidade, ele deve fazer o uso contínuo da medicação. Mesmo para o resto da vida? Para o resto da vida. Essa é a indicação do Ozempic, da semaglutida, é que seja utilizado a vida toda. Eu estou impressionada com isso, porque eu pensava que era por um tempo. E se a pessoa parar de tomar, vai vir o efeito sanfona, a pessoa vai voltar a engordar? Voltam essas respostas metabólicas que fazem com que o corpo volte a ganhar peso. Exatamente assim. Agora, vamos para as pessoas que querem engordar. É mais difícil, né, doutora? Não é tão comum, mas existe sim, existe principalmente entre adolescentes que têm uma genética magra, vamos dizer assim, e aí tentam ganhar peso, é uma fase em que é difícil ganhar peso, mas existe esse público, sim, de pacientes que querem ganhar peso. E como é que a gente faz para ganhar peso? Porque isso a gente consegue rapidinho, viu? Eu consigo rapidinho ganhar peso. Esse eu acho que parece o tratamento mais simples, mas não é, porque é difícil também ofertar um valor calórico muito elevado num tempo curto, mas eu diria que é uma possibilidade, é mais fácil porque é por pouco tempo. Então, não é um tratamento crônico com diversas reações metabólicas. Na verdade, é você fazer um aporte calórico mais aumentado e dá para ter bastante êxito. Agora, eu quero saber o seguinte, eu quero fazer um regime. Eu chego para a senhora no consultório e digo, olha, doutora Virgínia, eu quero perder 20 quilos, vamos supor assim. Mas a senhora chega e diz, não, você tem que perder só tantos quilos. Como é que a gente faz essa consulta? Como é que acontece isso? Assim, eu vou lá, a máquina diz, não, você tem que perder só tantos, ou você tem... Eu digo, não, só quero perder 2. Ele diz, não, você precisa perder mais, 10 quilos. Como é que acontece essa sua interação com o paciente? Veja, na minha prática propriamente, eu sempre digo que é importante iniciar a perda de peso. Então, o importante é começar o tratamento e começar a perder peso. A gente tende a não quantificar isso exatamente hoje em dia, até para não criar realmente uma expectativa. E aí a gente inicia o tratamento. Existem curvas de peso que vão orientar como deve ser essa progressão. Então a gente vai observando conforme curvas de peso, de acordo com a idade, de acordo com a faixa etária, de acordo com o peso inicial, com a evolução de tratamento. E aí a gente vai estabelecendo dessa forma. Em um determinado momento, é que fazemos o exame de perfil de gordura corporal, para daí ver o que precisamos conseguir ainda mais em perda de peso, ou se esse emagrecimento já é suficiente em termos de gordura corporal. Mas é importante também respeitar a questão de visualização estética da própria paciente. Então, dentro de um limite de peso saudável, é possível fazer um ajuste para o que a paciente considera esteticamente razoável para ela. Então, acho que isso é importante considerar também. A mulher tem uma questão muito preocupante assim, em relação a ela própria, que é a questão da gordura abdominal.
Isso, exato. E com relação à gordura abdominal, quando chega na fase da menopausa, aparece que a coisa desanda completamente, é verdade? Sim, sim. Na fase antes da menopausa, a perimenopausa, já existe um maior acúmulo de gordura abdominal. Isso é mais preponderante ainda na menopausa. Então, o declínio do hormônio, ele impõe um aumento de gordura no terço superior do corpo. Então, existe, de fato, um acúmulo de gordura abdominal que deve ser tratado de forma muito incisiva, porque é uma gordura extremamente associada a risco cardiovascular. E como é que a gente faz isso, doutora? Me conta aí, porque eu já estou preocupada. Veja, primeiro é importante, na verdade, começar a se preocupar com o peso antes de menopausar. Então, em torno dos 45, já deve existir uma preocupação com o controle de gordura abdominal. Então, eu considero que isso é a melhor opção, não deixar que exista um aumento tão significativo dessa gordura abdominal, porque aí, atravessando a menopausa, o resultado será bem mais positivo. Na hora que você já não gera um acúmulo. Isso é fazendo abdominal todo dia? Isso é com controle alimentar, principalmente de carboidratos refinados, o nosso pãozinho de todo dia. Então, isso é bem importante ter esse controle. Então, esqueça pão, massa. Esqueça pão, esqueça arroz, esqueça macarrão. Meu Deus do céu, doutor, tudo que é bom. Tudo que é bom, exato, não vou negar. Mas é importante fazer esse controle e a hora que você começa a ter uma modificação do perfil hormonal e vai entrando em menopausa, seu peso tá bom, você fez um controle de gordura abdominal, isso é bem interessante. Doutora, para a gente encerrar, qual é que fica a dica aqui para as pessoas que querem manter o controle do peso? É tomar realmente o Ozempic, a semaglutida, não é isso? Isso. A semaglutida é essa grande novidade que a gente tem no mercado hoje? Sim, atualmente sim. Já temos nos Estados Unidos o famoso Mounjaro, já bem conhecido aqui. Sim, eu queria falar um pouco sobre esse Mounjaro. Me conta essa novidade aí. A gente não tem um Mounjaro no Brasil, vai ter um Mounjaro. Qual é a diferença do Mounjaro para o Ozempic? O Mounjaro é uma medicação ainda mais potente para controle de obesidade. Não temos ainda disponível no Brasil, só através de importação, mas acredito que teremos em breve. Não acredito que vai ser uma demora muito, uma expectativa muito longa, mas é uma medicação mais potente, tem os benefícios de maior perda de peso. Então isso é bastante interessante. Digamos que é uma evolução da semaglutida, que é a tirzepatida. E como é que ele age? Efeitos bem similares ao Ozempic, metabólicos, na verdade, só que com uma potência maior por ser um agonista duplo. Então, é uma medicação, é um passo à frente da semaglutida. É do mesmo jeito, com a canetinha que a pessoa aplica, de aplicação, do mesmo jeito? Exatamente, só que em doses individuais. Então, ele veio com dispositivos para dispensar as doses, que vão de 2,5 a 15 miligramas. E isso aí faz com que a pessoa também fica tomando continuamente? Também. A indicação é de uso contínuo. Pacientes que usaram para corrigir, que precisam usar para corrigir um sobrepeso e que atingem o peso adequado, podem fazer manobras de reganho de peso, fazer dieta, fazer atividade física para evitar o reganho de peso. Mas paciente que tem obesidade, a indicação é de uso contínuo. Então, doutora, para a gente terminar aqui, o que é que a gente deve dizer aqui para as pessoas que estão nos assistindo em relação à obesidade? É muito importante o controle já desde a primeira infância, desde a adolescência, em relação a cardápio familiar. Então, uma organização com uma alimentação baseada no que é saudável, deixando de lado o famoso código de barras ultraprocessado, o que é comprado pronto. Então, tem uma alimentação balanceada, prática de atividade física sempre para construir boa musculatura, ter boa saúde e, em havendo sobrepeso, já corrigir. Então, nunca deixar um sobrepeso evoluir. Então, tem um pouco de excesso de peso, já corrige, procura um endocrinologista, pede uma orientação, evitar ter sobrepeso. Mas existem os pacientes que têm, de fato, obesidade. Então, estes também devem procurar tratamento desde cedo e devem ser acompanhados por um profissional. Este programa é um oferecimento da Copergás, Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco, que leva gás a 32 municípios do estado de Pernambuco.